Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus chamou os seus 12 discípulos e os enviou. Irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, nesse domingo, 11º domingo do tempo comum, nós somos convidados a meditar o chamado de Jesus, a escolha de Jesus, por 12 homens, para ter com ele 12 companheiros, para irem fazer aquilo que ele mesmo, Jesus, fazia, para serem a presença de Jesus no mundo. Nós ouvimos na primeira leitura Deus falando com o povo através de Moisés. E sempre que a gente pensa, então, medita e reflete a história da salvação, desde lá da antiga aliança, como na primeira leitura de hoje, quando o povo ali está no deserto, no pé do Monte Sinai, lá no Egito, até os dias de hoje, nós vemos que a salvação é feita com a cooperação do ser humano. Nós podemos e devemos cooperar com a salvação para não pôr em perigo a nossa própria salvação e não terminar em condenação, de 2 modos. Primeiro modo, ouvindo e dando a Deus o nosso coração. Foi isso que nós ouvimos ali na primeira leitura, não foi? Deus vai dizendo através de Moisés: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me levarem a sério e guardarem os meus mandamentos, sereis então para mim propriedade minha. Por isso que a gente cantou o salmo hoje tão bonito que disse: nós somos, Senhor, o teu povo e o teu rebanho. Mas antes de Deus pedir a você e a mim temor, respeito e obediência, Deus já deu antes muitas graças. A primeira leitura então disse aqui para nós escutarmos, e é Deus falando com o povo, quando eles chegaram no deserto do Sinai, onde eles acamparam. Israel, ou seja, toda aquela nação que está peregrinando, armou ali as suas tendas de frente da montanha. E agora me vem ao coração, agora há pouquinho, umas 2 horas atrás, um amigo meu de Londrina, o padre Marcelo Gomes, mandou uma mensagem para mim, falou assim: irmão, estou aqui no pé do Monte Sinai, estou na Terra Santa também, vim peregrinar. De coração, em nome da nossa amizade, eu sei que você não me coloca em fria, ele falou para mim. Eu subo ou não subo esse negócio aqui, cara? Que a mulher aqui falou que eu consigo,
que é 5 horinhas de caminhada, de subida, a gente chega lá, entre as pedras. Eu falei, claro que você consegue. Consegue? Eu falei, rapaz, chegou aí, não vai subir? Tem que subir, eu subi, você sobe. Profetiza na vida de quem está do seu lado, um dia você sobe no Sinai também. Parece que eu estou te vendo, fala para essa pessoa, eu estou te vendo no meio daquelas nuvens, lá em cima, assim, ó. Parece que eu estou vendo você lá. Mas profetiza sobre você também, põe a mão assim e fala assim, você só vai se for comigo também. Se você for sem eu, tomara que você quebre o pé na subida. Eu vou junto, faço questão de ir junto. Ai, Deus ajude o Marcelão. Tá fofuxo, não sei não, mas sobe. Ai, meu Deus. Então eles armaram as tendas naquele deserto. Lá só tem areia e pedra, gente, né? Então Moisés subiu ao encontro de Deus. Moisés era corajoso, Moisés era crossfit, atlético. 80 anos de idade, subir na montanha. Porque a fé, gente, é a maior força que a gente tem. A fé faz uma pessoa de 80 anos subir aquela montanha. Eu vi uma senhora terminando um tratamento, algumas doses ainda que ela tomava em comprimido de quimioterapia, subir aquilo. A fé, meu irmão, o desejo, o foco das coisas. Quando a gente tem uma santa teimosia no coração de pertencer mesmo a Deus, de ser mesmo de Deus, não tem Tati, Pati, Nati, Rafa e nem Sinai que nos impeça. O câncer não nos impede, a cara feia dos outros não nos impede, o frio não nos impede. Então, Moisés, com 80 e poucos anos, quando ele começa essa jornada com o povo, vai subir naquela montanha. Subiu ao encontro de Deus, a montanha como um lugar de encontro com Deus. E o Senhor o chamou lá no alto da montanha e disse, Moisés, assim você deve falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como eu vos levei e tirei, como que com asas de águia, e vos trouxe a mim. Então, primeira coisa antes de Deus pedir, portanto, se ouvirdes as minhas vozes e guardardes os meus mandamentos. Primeira coisa que Deus falou, eu não sou um Deus que pede sem antes ter abençoado muito a sua vida. Porque por isso, meus queridos, por isso que todo pecado tem por raiz uma ingratidão. A gente escuta Deus, a gente fica azedo com Deus, a gente fica emburrado, a gente fica irritadinho, com o frio, com o calor, com a demora da missa, a gente fica irritadinho se alguém oferecer uma cartela de Santo Antônio para a gente comprar, e nesses exemplos vamos enxergar qualquer outro exemplo da nossa vida. A gente fica indisposto e preguiçoso com Deus, como se Deus não tivesse dado nada para a gente, como se tudo não fosse dele. Como se Deus fosse um parente fora de hora que chegou na nossa casa e pegou a gente desprevenido e agora a gente precisa se ajeitar, se arrumar para esconder a bagunça, ainda fazer um almoço ou pedir uma pizza. Por que não avisou que vinha? Não, meu querido, olha o que Deus está dizendo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, eu tirei vocês do Egito. Vocês provaram do meu poder, do meu livramento, da minha misericórdia, da minha bondade. Deus só pede depois de ter dado, depois de ter feito. Deus se antecipa a nós. Tudo vem de Deus, e primeiro vem dele, depois vem a palavra, depois vem então a aliança, o compromisso. Vamos selar uma aliança? Assim como num casamento que segue o trilho normal da história, antes de firmar uma aliança entre os dois, primeiro você deu bombom, você deu flor, ou não é? Primeiro você foi amigo, primeiro você namorou, primeiro você foi extremamente generoso, não é? Os casados aí podem confirmar que o namoro é uma bênção, sim ou não? Foi uma bênção ou não? Foi tão bom que você casou. Tivesse sido ruim, você não tinha casado. Foi tão bom que casou. Então, primeiro Deus namora com a gente. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Ou vocês acham que sozinhos vocês tinham saído da mão do faraó? Então veja, meus amados, todos nós já vimos e temos visto o que o Senhor fez por nós. Estamos vivos aqui, estamos com fé, lucidez e saúde e agasalho suficiente para vir para uma missa. Não fomos vitimados por tantas tragédias da vida, seja morrer numa Covid, num acidente, seja não ter sofrido
às vezes na mão de alguém, pecados tão dolorosos que fazem o ser humano se desgovernar e se desprender até de Deus, desistir de si mesmo. Então, se estamos aqui, todos nós somos devedores de Deus. E como é que Deus quer ser pago? Simples. Portanto, se vocês me ouvirem, se ouvirdes a minha voz e guardarem a minha aliança, quem tem aliança aí? Só eu tenho aliança? Quem mais tem aliança? É um símbolo tão forte, não é? A pertença, não é? E apesar de ser símbolo, é tão forte que esse negócio de tirar a aliança do dedo, meu filho, só para fazer cirurgia. Ó, se tem um trauma que mulher carrega na vida, e eu dou razão, é essa coisa do marido perder a aliança. Olha, para uma mulher acreditar que isso aí foi porque você precisou tirar a luva, porque você ia jogar no gol, lá no futebol suíço. Olha, porque a dificuldade que é tirar uma aliança, né, gente? A gente vai ficando cada vez mais cheio de beleza, de saúde, verdade, não é? Tenta tirar a sua aqui. Meu, como é que você conseguiu tirar essa aliança? É o mistério que a gente não entende. Quem tem uma aliança no dedo, filho, só tira para fazer cirurgia, porque senão dá choque, é um negócio assim, né? Quando você vai tomar lá anestesia, lá eles botam até uns fios na gente, não é isso? Você não pode estar de aliança, senão você frita. Olha essa palavra como ela é forte. Como essa palavra ela é forte no inconsciente coletivo, né? Nesse espiritual transcendente que todo ser humano tem, uma aliança no dedo. Isso é para toda cultura conhece uma aliança no dedo, toda. Antes de Cristo, depois de Cristo, não importa o país, não importa o lugar, toda cultura, por mais pagã que seja, conhece esse símbolo que vai no dedo, a aliança, o pertencimento a algo, a um compromisso e a alguém. Então Deus está dizendo: portanto, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu te prometo ser fiel, te amar e respeitar, não é isso? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não importa o dia, não importa se está frio ou se está calor, não importa a época ou a estação da vida, não importam as circunstâncias, Deus fez aliança com o povo, uma aliança que está lá nos 10 mandamentos. Então Ele diz: se vocês ouvirem a minha palavra, guardarem a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos da terra, porque minha é toda a terra. E quem é que Deus escolhe como porção para Ele? Quem o escuta e guarda a sua aliança. Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa promessa e esses benefícios se davam e se derramavam sobre o povo judeu, o judeu de sangue, o hebreu de sangue. Mas, com a instituição dos 12 apóstolos, daqui a pouquinho a gente chega no Evangelho, a promessa de ser pertença, de ser povo e rebanho desse Senhor poderoso, capaz de vencer Faraó, de abrir o mar, é para todo aquele que escuta e guarda. Primeira coisa, escutar. Mexe na orelha, está gelado igual a minha? Fala comigo, escutar. Não solta a orelha não, me responda uma coisa: o que a gente faz com aquilo que entra pelas orelhas da gente? A ideia é que vá passar na cabeça, né, para iluminar a inteligência, mas aí faz o quê? Mão no coração. Tem que descer e ser guardado no coração. É aqui que está, ó. Se vocês escutarem e guardarem, então vocês serão para mim porção escolhida dentre todos os povos, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se vocês escutarem, vocês serão minha porção. Portanto, amados irmãos e irmãs, à medida em que o ser humano vai ouvindo, Deus vai possuindo. À medida que eu vou escutando, Deus vai se apropriando. Ergue a mão para eu ver quem quer ser possuído, ser posse de Deus, propriedade de Deus. Você quer sim ou não? Onde é que começa? No ouvido. Vai ouvindo, fala para quem está do seu lado, vai ouvindo que Deus vai se apropriando de você. Vai ouvindo que Deus vai se apropriando. E meus amados, como é importante a gente refletir, fazer um bom exame de consciência e levar muito a sério o que a gente anda ouvindo e escutando, porque o demônio também possui muita gente através da orelha. Não é isso que pai e mãe falam? É, padre, começou a andar com fulano, com fulana, não me escuta mais, não me dá ouvidos mais. Conhece essa frase? A gente não fala isso? Ó, não vai na conversa do fulano não.
Fica aí dando ouvido para Beltrana que você vai ver só o que vira a sua vida. Gente, o que a gente escuta é fundamental na vida. O que entra pelos nossos ouvidos vai possuir o nosso coração. Então a gente precisa levar muito a sério as músicas que a gente escuta, as conversas que a gente escuta, as bobajadas que a gente alimenta, porque você sai da igreja cheio do Espírito Santo. Às vezes na mesinha da lanchonete, amanhã no almoço de domingo, ao longo da semana, trabalhando com pessoas que têm na boca todas as frases do inferno, do palavrão, da agressão, ao desdém com a vida. Nós estamos rodeados de pessoas desengajadas da vida, da fé, do casamento, da educação dos filhos, da comunhão com Deus. Nós estamos rodeados de gente doida e irreverente, desleixada. Você já reparou? Como nós estamos num mundo de pessoas de uma irreverência desleixada. Vem mais uma lá, virou crente. É um deboche com a vida, com o que é sério. É um deboche com a igreja, é um deboche com a Eucaristia. É um jeito fanfarrão de falar dos próprios pecados. Eu sou preguiçoso mesmo, padre. Ixi, eu jogo meu PlayStation desde que eu tinha 15 anos. Rapaz, você é casado. É feio um homem falar isso. Não fala isso rindo como se fosse bonito, que é feio. Que eu sou assim. Casou sabendo que eu nunca fui com as fuças da sua irmã. Ela que me aparece aqui para ver. Na frente das crianças, vendo que a mãe é uma destrambeada, precisando tomar remédio, tarja preta na veia. Esse jeito fanfarrão, esse jeito deslocado. Você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo por causa do seu pecado. O seu pecado é um negócio chamado confissão e recomeço. Mas esse nosso jeito desdenhoso com a vida, desdenhoso com a nossa missão, desdenhoso com o nosso batismo. Fala para quem está do seu lado, o pecado não é engraçado. Tira esse sorriso da cara. O que você anda fazendo, o que você anda falando, que eu estou sabendo que eu te sigo nas redes sociais, não é engraçado, é feio, é triste. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, nação santa. Quando? Vai ouvindo, Deus vai se apropriando. Vai escutando, Deus vai possuindo a gente. Para o bem, para a santidade. E aí a gente se torna o que a gente ouviu no Salmo. Nós somos o povo de Deus e o rebanho de Deus. Portanto, nós temos rei, nós temos senhor e nós temos pastor que cuida de nós, que provê na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, quem anda na estrada de Deus não vai ter falta de nada, amém? Quem anda pezinho ali, ó, botando os pés nas pegadas de Jesus. Se ele vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele vai reto e a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa vai para trás, eu vou para frente, que eu estou pisando na pegada dele. Quem anda nas pegadas de Jesus não vai ter falta de nada, amém? Nem de problema também. Vai faltar nada na nossa vida. Nada. Nem os problemas, nem as dívidas, nem nada. Vai faltar nada. Mas não vai faltar o Senhor. O povo atravessou o deserto. O povo fez experiência de Deus no deserto. Só que se a gente não tem o ouvido em Deus, meus amados, o que o deserto vira na nossa vida? Uma tragédia. O que o deserto vira na nossa vida? Desculpa, uma desgraça. O que o seu deserto vai virar na sua vida? O que o meu deserto vai virar na minha vida? Experiência de Deus, testemunho para contar? Ou a desculpa triste que justifica a porcaria de homem que eu virei? O que o deserto vai fazer na nossa vida? Nós temos Deus, nós somos povo e rebanho do Senhor. Também quando estamos no deserto, porque Deus caminha conosco, sim, disse o Salmo. É bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. A bondade conhecida uma primeira vez lá no alto do Monte Sinai. A bondade conhecida uma primeira vez lá no dia que o Mar Vermelho abriu naquela madrugada para o povo. Essa bondade você e eu podemos conhecer na nossa vida também. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. O que eu aprendo aqui? Que para o meu amanhã, para o meu futuro, já tem o suficiente da bondade, da fidelidade e da ternura de Deus para o meu amanhã. Sabe aquela depressão que vai dando domingo de tarde?
Domingo de tarde vai morrendo o sol. Domingo de tarde vai morrendo o sol e vai morrendo junto o seu sorriso, não é? Vai morrendo o sol, domingo à tarde vai morrendo a tua alegria também, não é? Não vai dando uma coisa ruim? Sim ou não? Às vezes não vai? Uma coisa... Como é que é aquela música? Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. Não, uma coisa esquisita. Você fala... Nós que somos palmeirenses ainda terminamos todo domingo mais consolado a vida, né? Porque nunca tem erro. Mas para quem não é difícil, gente. O sol vai morrendo no domingo, não vai dando uma coisa assim. Mas para a segunda-feira que a gente rejeita, para a segunda-feira, para a semana que vai entrar, que só de pensar dá vontade de chorar, já tem lá bondade, ternura e fidelidade de Deus para você e para mim. A segunda-feira já está abençoada, amém? A terça-feira, a quarta-feira, amém. Que o seu aplauso seja cura para você, amém. Então a próxima vez que der aquele sentimento, aquela vontade de chorar, domingo de tarde, aquela coisa, você não sabe se come, se dorme, se vê um pouquinho do Fantástico, do YouTube, se vai para a cama, amanhã é segunda. Já pode pôr a mão no coração e falar: Senhor, eu renuncio esse desânimo, esse medo, essa ansiedade, esse ataque cardíaco que me dá só de pensar que amanhã é segunda, terça, misericórdia, Senhor, porque sua bondade perdura para sempre. E a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira da semana que vem está dentro do para sempre, amém? Então, gente, Deus já está lá na nossa frente. Que lindo isso. Agora, o que a gente faz então? Escuta. Não tira a aliança do dedo, anda atrás de mim, anda olhando para mim. Porque, gente, quando a gente vai andando atrás de Jesus, eu não sei se você já fez essa experiência, às vezes dá até uma tristeza na gente, porque a gente se compadece dos outros. A gente começa a andar atrás de Jesus, é igual prova de maratona de São Silvestre, aquela do 31 de dezembro, né? É aquela manada de gente andando, né? Aí conforme vai vindo a vida e o caminho, pessoas vão ficando para trás, não vão? Pessoas vão ficando para trás, pessoas vão se desviando. Você ouviu ali no Evangelho, ele escolheu 12, mas Mateus precisou dizer, e Judas que ficou para trás, que foi o traidor, Deus o livre. Mas veja, meus amados, é olhando para Ele, não é olhando para trás. É olhando para Ele, não é olhando para o umbigo. É olhando para Ele, não é olhando para os lados, é olhando para Ele. E quando a gente caminha, queridos, olhando para Ele e atrás dEle, Deus vai purificando também até as nossas amizades, os nossos relacionamentos. E aí, você começa a ser encontrado e acompanhado por gente que está no mesmo caminho. Deus vai fazendo uma troca na nossa vida. Por isso que Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncia a seu pai, sua mãe, os amigos, já desliga o coração disso aí. Porque tem que estar aberto àquilo que de novo Deus vai trazer para a sua vida. Porque pessoas ficam para trás. Mas caminhemos olhos fixos no Senhor, porque lá na frente, não lá atrás, lá na frente, não em quem está me chamando para ir para a esquerda ou para a direita, lá na frente tem bondade, fidelidade e ternura. Lá na frente, não busque no ser humano aquilo que só Deus tem para te dar. A gente tira os olhos ali então das costas de Jesus, né? A gente tira o olho da pegada de Jesus e começa a olhar para a esquerda, para a direita, para trás e começa a tropeçar. E aí a gente vai sedento no ser humano buscar aquilo que existe, mas quem dá é Deus, para quem anda com Ele. E aí a gente vai lá e se lança cegamente, idolatricamente, no dinheiro, no sexo, na vaidade, nos bens materiais, no outro. Gente, quanta ansiedade, quanta euforia, quanta idolatria, quanto trauma. Solta o pescoço das pessoas. Deus entende o que você precisa, Deus sabe da dor da tua alma, mas é nele que você encontra as coisas. Não é sufocando os outros, não é se matando para ter mais daquilo que você já tem. É em Deus, irmãos. Olhos fixos no Senhor, porque tudo que a gente precisa está guardado para nós, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira da vida, e nos anos todos que nós temos pela frente, amém?
Você viu o irmãozinho nosso aí, filho, 104. Eita! Quem quer chegar no 104? Pode chegar, a gente aguenta você é ruim, mas nós vamos ter paciência. Faz a conta, e quanto que falta para 104? 37 para 104. 67? Faz 38 esse ano, daqui 66 anos. Gente, quanto que... Me falta 66, então, vou arredondar com a conta. 66 vezes 365 dias, dá quanto? Fala bastante. Isso. Tenho certeza que se eu digitar na calculadora lá, 66 vezes 365 dias, vai dar bastante, vai escrever bastante. Gente, se eu chegar até o 104, e vamos pensar esse último dia, vamos esticar o nosso irmão também, vamos falar 105, né? Vai que esse homem passa para Deus, vamos botar na minha conta. Vamos botar 105, vai lá, 110. Lá no último dia de uma existência que durou 110 anos. Até esse último dia, para cada dia tem bondade, fidelidade e ternura para mim, desde que eu ande atrás dele. É igual você fazer uma viagem e andar no caminho certo. Se você for pela estrada certa, sempre no momento certo tem um posto de gasolina. Verdade ou não é? Mas se você quiser um atalho por uma estrada de chão, você corre o risco de atolar e não ter um posto de gasolina no meio das árvores e das terras que você quer andar. Quem anda com Deus tem tudo guardado para si. Amém? Mas aí tem uma realidade em você e em mim chamada pecado. Bate no peito e fala Deus. Bate na cara, fala, agora comer. Ih, agora é comigo. Pecado sou eu, né, gente? Pecado é nós, olha lá. Mas aí tem uma realidade chamada pecado. Você viu no Evangelho, Jesus escolheu 12 e um foi o maluquinho do Judas, que tinha tudo para ser bênção. Judas Iscariotes tinha tudo para ser nome de padroeiro de cidade, padroeiro de igreja matriz. Judas Iscariotes tinha tudo para ser nome de criança, mas conseguiu fazer gol contra com a vida, né? Gente, Judas tinha tudo, Jesus não escolheu errado. Em Judas havia, e para Jesus, e para Judas, Jesus daria tudo que fosse necessário, se ele quisesse andar atrás de Jesus, mas se perdeu pelo caminho. Mas existe uma realidade chamada pecado, e o pecado, meus irmãos, é perigoso, é complicado. Porque a coisa mais terrível do pecado não chega a ser o pecado em si. São as suas consequências. E das consequências do pecado, talvez a pior dela seja o desânimo. Diga comigo, desânimo. Diga comigo, desesperança. Essa é a pior parte do pecado. O desânimo, a desesperança que vem depois dele. A pessoa se olha e ela mesma se condena. Ninguém condena ninguém. Ninguém condena ninguém. Gente, a porta da igreja está aberta. Todo mundo pode vir para a missa. Quando você entra em contato com a secretaria paroquial e pergunta se tem horário para confessar, a secretária ou o secretário pergunta, mas que pecado você vai confessar? Não, adultério não absolve aqui. Não, esse a gente não vende. Não tem. Tá bom. Não tem pecado que não seja perdoado. É impossível um pecado não ser perdoado. Tudo que é confessado é perdoado. Mas qual é o problema? O desânimo, a sentença. Satanás, a Bíblia o diz, que ele é o pai da mentira e o acusador. É duas coisas que o demônio faz. Primeiro, ele mente. Mente que não tem problema, mente que está tudo bem, mente que o padre é exagerado, mente que hoje em dia não é assim. Essa é uma das coisas que ele sabe fazer. Qual que é a outra coisa que o Satanás sabe fazer? Acusar. Depois que você compra a mentira, o que ele faz? Acusa. Você não presta. Você não merece. Com que cara você vai aparecer agora lá? O que o padre vai pensar de você? E aí vem umas confissões que, apesar de válidas, são pouco frutíferas. Vamos pensar um pecado meio público? Vamos pensar uma bola fora triste que alguém cometa, né? Aí a pessoa vai lá e se confessa em outra cidade.
com outro padre. E a gente entende, todo mundo tem vergonha, todo mundo tem pudor, todo mundo tem autoimagem. Essa confissão, ela é válida? Ela é válida. Você está arrependido? Contou o pecado? O padre deu absolvição com a fórmula válida? Deus, Pai de infinita misericórdia, pelo amor de Jesus, reconciliou o mundo, enviou o Espírito Santo para o perdão dos pecados, te concede nesse momento pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vai em paz. Está válido? Está válido. Quão frutuoso isso é, às vezes é pouco. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa cometeu um pecado que espirra, de algum modo espirra, um pouquinho que seja, na paróquia como um todo, na comunidade como um todo, que coloca o padre Mário e o padre Murilo como dois babaca, como dois idiota, que prega, mas ninguém vive, que faz eu aqui, quando convido um casal a participar do acampamento de casais, por dentro, a pessoa não é doida de falar, mas por dentro, adianta nada, fulano fez, lá, A gente peca contra a igreja enquanto comunidade local mesmo. E a falta, às vezes, meus irmãos, desse exercício de humildade mesmo, de passar sabó de peroba na cara, de abaixar a cabeça, isso é profundamente frutífero. Então, a pior coisa do pecado é o desânimo e a desesperança que o próprio pecador absorve para si. Eu não mereço, eu não presto, com que cara eu vou, vai me esculachar, vai me bater, não vai me aceitar de novo, eu não consigo, para que eu vou me arrepender se eu vou fazer de novo? E aí então Paulo vai dizer nessa segunda leitura aqui, irmãos, quando nós éramos ainda fracos, fogo na roupa, virado no giraia, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente, minha gente, alguém morre por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Nem isso, eu nunca vi disso aí não. Pois bem, disse Paulo, aos romanos e aos piquirienses, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Muito mais agora, meu filho, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, nós podemos ser salvos da ira de Deus por Ele. Por quê? Porque quando éramos inimigos de Deus, lembra do tempo que você já foi inimigo de Deus? Não vinha na igreja, não rezava, bebia todo, mexia com mulher, mexia com homem, trambicava nas coisas que você tinha para fazer com dinheiro, lembra? Pulou de galho em galho aí atrás de religião, espírito, pastor, padre, sei lá o que você fez, o que você aprontou. E você lembra que quando você era essa tranqueira, você experimentou misericórdia, perdão e amor. Quanto mais agora que você é batizado, crismado, já serviu a Deus. O coração de Deus está facinho para te perdoar. Quanto mais agora que você tem uma história com Ele. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, a gente não valia era nada. E Ele nos amou, veio e morreu por nós. Quanto mais agora. Ele está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para uma paróquia, para a paróquia de Roma. Quanto mais agora que nós temos comunhão com Ele. Ele não quer nos perder. Chacoalha quem está do seu lado e fala, Deus não quer perder você. Não, mas chacoalha direito. Isso aí não... E essa pessoa que você tem medo de chacoalhar é que precisava ser derrubada da cadeira. Eu vou te dar mais uma chance. Chacoalha quem está do seu lado. Ah, princesa, vai ficar sem nada não, filha. Quanto mais agora, Deus não quer te perder. Meus irmãos, quanto mais agora, que já caiu sobre nós uma vez o sangue de Jesus, através do batismo, da Eucaristia, do teu sacramento do matrimônio, para mim, para os padres, né, o sacramento da ordem. Você acha que Jesus quer perder a gente? Pega na orelhinha de novo aí de quem está do seu lado e fala, se anime, volta para Deus, levanta a cabeça. Você não valia nada, Ele te aceitou, quanto mais agora que você tem até uma historinha para contar. Amém, meus queridos? Então, meus amados, show em nome de Jesus a essa autocondenação, a esse desânimo, show, isso não vem de Deus na sua vida. E isso não é humildade, não. Ficar se sentindo a pior das criaturas, não confunda isso com humildade, não. Tem nada a ver com humildade. Humildade a gente levanta e anda. Essa pasmaceira na qual muitas pessoas entram por causa de um determinado pecado, e às vezes um pecado meio feio, cabeludo e tudo. Mas esse desânimo que vem depois revela que, além de tudo, humildade você não tem. Aí ficou feio. Está faltando uma humildade aí.
A humildade levanta e faz andar. E aí Paulo diz, irmãos, a gente era tudo inimigo de Deus. Fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, seremos salvos por sua vida, pela vida de Jesus. Onde é que está a vida de Jesus para nós? Nos sacramentos. Onde é que Jesus nos dá a sua vida? No batismo, na Eucaristia, na confissão, na crisma, na unção dos enfermos. Quem vai casar, ele te dá a vida dele na bênção do matrimônio. Quem é sacerdote, no sacramento da ordem. Fala para quem está ao seu lado, no teu travesseiro não tem vida não, viu? Na água que cai do chuveiro, no botequinho, tem vida ali não. Que eu rezo do meu jeito, eu rezo em casa, e Deus conhece o meu coração. Claro que Ele conhece. E o que Ele está vendo, Ele não está gostando não. Não, porque só Deus para me julgar. Verdade, você não tem medo disso não? As pessoas falam essa expressão, só Deus para me julgar. Como se Deus fosse a misericórdia da Irani, coordenador da catequese, que acredita em cada caô de mãe, né, Irani? Tem que se fazer de besta, de surda, de muda e de songa. Fala para quem está do seu lado, Deus não é Irani não, viu? Não cola ali não, viu? Ai, que ele perdeu a carteirinha. O moleque some do mundo, você fala assim, mãe, vem essa semana para a gente conversar, traz a carteirinha dele. Ele perdeu. Nossa, essa semana botei para lavar no bolso da calça. Fala de novo, Deus não é Irani não. Não pega ali, não cola. Só Deus para me julgar. Você não tem medo disso, irmão? Só Deus, tá? Para apontar o dedo para mim. Você não tem medo do tamanho do dedo de Deus? Você é louca? Não, porque igual eu ou pior que eu tem um monte também. Mas no inferno, quem diz que está lotado, que não cabe o sei lá? Não, as pessoas acham que na hora de entrar no inferno, elas não vão entrar. Que Satanás fala assim, querido, até queria te receber. Mas está sem vaga. Olha que forno lotado aqui. Vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Cabe mais um. Aliás, cabe mais todos. Não é que cabe mais um, cabe mais todos. Mas no céu também cabe todo mundo, amém? Então tem que ir para o céu, e para ir para o céu tem que receber a vida de Cristo em nós. De novo, chacoalha quem está do lado e fala, saia do seu desânimo, volta para Deus, anda com Deus, que dá tempo, tem jeito, Deus é misericórdia. Não brinca com ela, nem desperdice, né? Voltemos para o Senhor. E aí o Evangelho então, esse Deus que faz história, que passa por Egito, por Sinai, por Moisés, para Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, aqueles nomes tudo esquisitos do Antigo Testamento. Esse Deus que veio e enviou Jesus, e Jesus que veio para nos dar vida através dos sacramentos que Ele instituiu e consolidou no seu coração aberto na cruz pela lança do soldado. Esse Cristo que está ressuscitado chega em nós através da igreja. E aí no Evangelho de hoje então, Jesus funda o novo povo de Deus, não mais com 12 tribos de sangue, mas com 12 apóstolos enviados a pregar e anunciar o reino de Deus, para que todos aqueles que hoje, independente do sangue, do sobrenome, da nacionalidade que tenha e do passado que viveu, se abrir os ouvidos, se acolher Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com a sua igreja, para que todos sejam salvos. Então hoje, nessa lista aqui dos 12 apóstolos, nós somos convidados, meus irmãos, a rezar pela igreja, pela comunidade cristã, mas sobretudo hoje, quando São Mateus fala que tem uma multidão, que tem muita gente que anda com Jesus, para ser curada, para ser acalentada, muitos que gostam de ouvir Jesus sempre, mas quando São Mateus e São Lucas e São Marcos, todos eles fazem isso, né? Relatam essa lista do nome dos 12, nós somos convidados a rezar pela igreja, na pessoa dos seus sacerdotes, dos seus representantes visíveis, ainda que todo o povo de Deus seja a visibilidade do Cristo, mas sobretudo para aqueles que receberam o chamado que os distingue da multidão.
E aí, meus irmãos, no evangelho de hoje, a gente vê que lindo quando um homem como Simão vem a ser um Pedro. Que glória, que bênção para ele e para todo mundo que passou pela vida dele. Mas que tragédia quando um Judas vem a ser um traidor. Que tragédia para ele e quem passa pela vida dele. É muito triste. Ninguém pode fazer o bem, porque ninguém tem o poder que um padre tem. Mas ninguém pode fazer a tragédia e o estrago que um padre faz. Essa é que é a verdade. Você sabe que tem remédio que se você tomar sem querer, não dá nada, né? Vai dar uma dor de cabeça, sei lá, um problema estomacal, mas você toma um litrinho d'água meio que, nossa, os velhos, de vez em quando erram os remédios, né? Não pode deixar velho sozinho, você sabe disso. Entra de pirona e o laxante, confunde as gotas, aquilo, Deus o livre guarde. Mas quando a pessoa se equivoca sobre um remédio para uma doença muito grave, muito específica, um comprimido que você erra, você morre. Na fé cristã é assim também. Simão, que veio a ser o grande São Pedro. Que bênção foi para o próprio Pedro ser o Pedro. Que bênção foi para quem teve o Pedro ter o Pedro. Que tragédia para o Judas, que foi o Iscariotes, o traidor. Que tragédia para ele mesmo. Que desgraça para ele mesmo. Que tragédia para quem teve que aguentar esse Judas, hein? E a nossa vida é assim também, meus queridos. Para todos nós isso é válido. Mas hoje é um dia da gente rezar pela igreja. Porque mesmo os chamados, como Judas foi, podem vir a ser traidor. Porque sexo, dinheiro, vaidade, orgulho, desânimo, todo mundo é sensível a essas coisas. Ansiedade, pânico, dissabores e decepções. Tudo isso é possível a qualquer ser humano, inclusive aos apóstolos. Perdeu o rumo, perdeu o foco. Tem um livro que eu quero ler, não li. Mas se chama assim, A Armadilha do Diabo, ou A Isca do Diabo, acho que é isso. Aí o subtítulo dele é Como Vencer o Poder da Ofensa. Quantas pessoas Satanás está pescando para ele, derrubando e tirando de Deus, pela isca, por uma armadilha mortal que é a ofensa. A pessoa se ofendeu. Um padre também pode ficar ofendido, desiludido, se sentir sozinho, abandonado. Não é assim? Também uma freira pode chegar a ter um sentimento no domingo, e às vezes não precisa nem ser às 6 da tarde, pode ser na hora do almoço, de se sentir sozinho e ter que fritar um ovo. E isso pode castigar o coração de uma pessoa. A isca do maligno, a ofensa. Quantas pessoas perdendo o reino por causa da ofensa. A Eucaristia é um sacramento para a gente curar as nossas ofensas. Eu fui ofendido, ferido. O ego da gente. Mas olha lá o Evangelho então. Jesus escolheu esses 12 por quê e para quê, né? Porque Jesus viu as multidões, se compadeceu. Olha o coração de Jesus aqui que a gente celebrou ontem, e esse mês é o coração dele, né? Se compadeceu das multidões. Porque o que Jesus viu nas pessoas? Um cansaço físico e um abatimento moral, espiritual. Ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus viu e sentiu. Poxa, se tivesse mais gente que soubesse fazer o que eu sei, rapaz... Enquanto eu prego para esses aqui, você pregar para aqueles lá. E aí Jesus vai dizer para os seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem um sambinha antigo, dos grupos de oração antigo, de um cara, de um carioca que chama Cosme. Ele diz assim, tem que varrer a igreja, mas ninguém quer. Jejum e abstinência, mas ninguém quer. Tem que amar o irmão e dar o dízimo, mas ninguém quer. Entrar no paraíso, todo mundo quer. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. E aí Jesus diz, peçam, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a colheita. Gente,
Esse versículo talvez seja um dos versículos mais tristes da Bíblia. Jesus não disse assim, ó, peçam para Deus enviar pessoas para plantar, adubar, cuidar, esperar crescer. Peçam para Deus mandar pessoas para colher. Gente, Deus é tão maravilhoso, meus amados, que na vida de muitas pessoas, e a gente vê isso quando a gente vê, sobretudo, o encontro com Jesus na idade adulta. A gente teve agora, por exemplo, acampamento de casais. Quanto testemunho, quanta coisa bonita. O que foi aquele acampamento de casais? Na vida de tantos que têm falado comigo. Uma colheita. Naqueles 4 dias, passou a foice e colheu. Mas quem plantou? Quem fez ficar maduro para aquela colheita? A vida, o sofrimento, a sogra, as dívidas, a música do Frei Gilson, a catequese que ele foi há 30 anos atrás, nunca mais foi. Jesus está dizendo, peçam para Deus mandar pessoas para colher, tem tanta gente que é só passar a foice, já está maduro, não foi nem você que plantou. Quantas pessoas já estão maduras para Deus, mas não tem quem trabalhe para o reino. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Por isso, meus amados, quando nos é possível, quando nos é solicitado, a gente não pode dizer não para o reino de Deus. Pessoas a serem colhidas. Colhidas. Eu estou até hoje na cabeça, acho que eu partilhei isso já em alguma missa. Uma semana ali, um pouco, acho que uma semana, né, exatamente, uma semana antes desse acampamento de casais, eu rezei uma missa em Campina da Lagoa, diocese de Campo Mourão. E no final da missa, entre tirar foto um com o outro que era de lá, algumas pessoas vieram de outras cidades ali participar da missa. Um casal que veio de Curitiba pedindo, pá, deixa a gente fazer esse acampamento, a gente está precisando. Mas vou por onde? Né? Isso ficou na minha cabeça, porque se eu tivesse recebido uns 2 ou 3 sim a mais, eu tinha colocado eles e mais alguns. Madurinho. Mas não tem quem trabalha. Por isso, meus irmãos, todo mundo tem que ganhar dinheiro, pagar conta, cuidar de filho. Todo mundo, de vez em quando, tem uns parentes meio difíceis que não coopera, não ajuda. Mas, meus queridos, o reino de Deus não pode ser sufocado pelas nossas manias, pelas nossas picuinhas. O reino de Deus não se faz com gente frouxa, com gente que às vezes não sabe até se humilhar e falou, minha sogra, fica com ela para mim. Mas toda vez é eu, que sabe? Você não aguenta um desaforo, você não aguenta um... Quantas pessoas, nesse exemplo que eu estou dando, vamos enxergar tantas outras coisas da vida. Pessoas maduras, mas a nossa timidez não permite a gente passar a foice e colher. Eu tenho vergonha, eu sou tímido, chama outro, eu não consigo. O coração de Jesus aqui está doendo e falando, gente, pede para Deus fazer alguma coisa. Olha quanta gente madura, se tivesse mais gente, oh meu Deus do céu, que lindo seria. E como é bom fazer parte da colheita. Como é bom ter parte na salvação de alguém. Jesus disse, se você der um copo d'água para alguém, por causa de mim você fez isso, eu te pago esse copo d'água. Gente, se Deus paga, se Cristo paga um copo d'água, quanto mais o Evangelho, a gente tem que ter parte no Evangelho, meus queridos. A gente tem que ter parte no reino, a gente tem que ter parte na salvação. Você entende isso? Que lindo que é isso. E aí Jesus então escolhe os 12, deu a eles poder, autoridade, para expulsar espíritos maus, curar doenças, enfermidades. Aí vem a lista do nome dos 12, né? Homens imperfeitos, homens inacabados. Você acha que entre os 12 não tinham umas tretas, não saíam umas faíscas de vez em quando? Você acha que não rolava um converseiro pelas cordas? Tudo é o Pedro, Tiago e João, só os 3, né? Nós aqui é os pobres. Você acha que não tinha uns vucu-vucuzinhos entre eles? Você acha que de vez em quando Jesus não tinha que se fazer de surdo, de besta e chegar, ô André, ô rapaz, é que não sabia que estava aí. Ih, gente, onde tem gente é tudo igual. A igreja é a igreja, meio embolada assim, desde que existe o mundo. Você acha que não era diferente? Claro que era, tudo igual. Mas homens disponíveis. Cuidado, quer que você olhe para a igreja com uma lente de aumento, para você ficar achando pelo em ovo. Meu filho, quem procura pelo em ovo vai achar até as lêndias.
Quem quer achar chifre em cabeça de cavalo vai achar 7, não vai achar 1. Cuidado com esse teu olhar crítico, azedo e ácido para o padre, para o bispo, para o papa, para todo mundo. E isso vai matando e vai sugando a única coisa que pode colher almas para Deus, que é a igreja. E talvez você é muito bom crítico, mas não tem parte na colheita na vida de ninguém. É por isso que quando a gente vê alguém disponível para o reino de Deus, ainda que seja imperfeito, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ver o lado bom e guardar a língua na boca se for para fazer uma crítica, e abrir ela bem aberta se for para fazer um elogio. Como é difícil achar alguém disponível para o reino de Deus. Mas as pessoas disponíveis ao reino de Deus, elas não são perfeitas, mas elas têm uma qualidade maravilhosa, elas são disponíveis para Deus. Porque os perfeitinhos parece que não são disponíveis para Deus, são perfeitos, mas não estão à venda, né? São perfeitos, mas não vêm jogar o jogo. Mas o que adianta? As pessoas que são disponíveis, vai bater na tua boca e falar assim: perdão, Senhor, por todas as vezes que essa língua fala demais de quem está se disponibilizando ao reino de Deus. Bate com força. E o Judas, judiação, vai fazer besteira, virou traidor. E aí Jesus deu uma recomendação, né? Para aqueles 12 homens: não deveis ir onde moram os pagãos, e deixa o samaritano para depois um pouco. Vão antes, ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É ovelha de Israel, mas está perdida. É batizado, mas não é evangelizado, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí Jesus vai usar 5 verbos. E em vosso caminho, na vossa vida, na vossa estrada, 5 coisas vocês vão fazer. Primeiro, anunciai: o reino dos céus está próximo. Porque o reino dos céus é Jesus, e Jesus não está longe de ninguém. Jesus está de braço aberto, mão estendida para qualquer ser humano. E não só uma vez na vida. Se você desperdiçou o abraço que Jesus te deu um dia, se você desperdiçou a mão que um dia Ele te estendeu, você largou dela, a mão dele continua esticada. Segura de novo: o reino dos céus está próximo. Enquanto há vida, o reino está próximo. Deus não desistiu de ninguém. Bate no peito e fala: nem de mim. Cutuca, fala: nem de você. Fala para essa pessoa: não desistiu de mim, que sou pior que você. Vai desistir de você por quê? Não desistiu de ninguém não, é. O reino dos céus está próximo. Por quê? Porque o reino dos céus é Jesus. O que mais Jesus mandou fazer? Anunciai que o reino está próximo. Curai os doentes. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos e expulsai os demônios. Gente, esse evangelho, ao mesmo tempo que o coração de Jesus está doído, que o coração de Jesus está pequenininho, ao mesmo tempo é um evangelho tão otimista. Ele mandou os apóstolos com poder e autoridade anunciar, pregar, curar, exorcizar, limpar, ressuscitar, expulsar capeta. Fala comigo junto assim: ó, otimismo. Ajeita o teu ombro assim, fica mais altinho um pouco. Limpa a tua garganta assim. Faz assim. Isso. Está todo mundo meio catarrento, né? Nossa Senhora. Senti no hospital do pulmão aqui. Vai. Ergue um ombro. Estufa. Pode rir, meu irmão. É o mesmo preço. Não precisa ficar com essa cara de Isso. Acerta assim. Faz assim. Ergue o queixinho. Ergue o queixinho. Ergue o queixinho. Faz assim. Vai pro pai. Fala comigo: otimismo. Meus irmãos, esse evangelho é um evangelho otimista. Eu vou terminar aqui. Às vezes eu penso que muitos cristãos, muitos católicos, a visão que eles têm do ser cristão nesse mundo é aquela visão assim: parece que Jesus entrou na minha vida só para eu aguentar sofrer. Que Jesus entrou na minha vida para eu aguentar as pancadas da vida. Então é aquela visão daquele lutador de boxe encostado contra as cordas. Lembra daquele filme do Rocky Balboa? Quem assistia Rocky, gente? Quem assistiu o 1, o 2, o 3, o 4, o 5? Quem assistiu de novo? Assistiu as 10 vezes. Lembra aquele filme do Rocky? Ele só apanha aquela criatura. Ele apanha o filme inteiro. Aí no final ele dá um soco lá, né? Bum. Mentira, acho que mas tá.
Não é sobre o quanto você aguenta bater, mas o quanto você aguenta apanhar. É a frase do filme. Mas vem cá. Mas tem muito cristão com essa imagem. Que Jesus entrou na minha vida para quê? Para eu ficar aqui encolhido, tomando pancada, esperando o gongo soar. Ufa, acabou. Agora eu vou para o céu. Não, meu irmão. Jesus entrou na nossa vida para quê? Para a gente avançar. Você ir para frente. A gente toma pancada na vida? Claro que toma. Ninguém sai ileso do ringue. Ninguém sai sem um olho cortado. Todo mundo sai machucado da vida. Mas Jesus nos fez e diz para os discípulos: ide, anunciai, curai, exorcizai, pregai, limpai. Ergue esse ombro aí, pelo amor de Deus, estufa esse peito, limpa essa garganta e faz assim comigo, ó. Aham! Fala para quem está do seu lado: eu estou te achando muito tímido, você tem uma cara de medroso. Está errado isso aí. Meus irmãos, isso na minha vida pessoal, isso para o seu casamento, isso para a nossa vida de igreja. Jesus deu verbos que nos colocam para frente em movimento. Deus não nos quer medrosos e acuados dessa forma diante de tudo e de todos. E quantas vezes isso vai contaminando a comunidade, vai contaminando a igreja, e a gente vai virando um povinho que só presta para apanhar, esperando Jesus voltar e acabar com o sofrimento. Não, o sofrimento existe, faz parte, mas ele chamou 12 homens e falou o seguinte: está vendo o capeta? Arranca ele. Está vendo o mal que tem no mundo? Resolve ele. Está vendo o outro que é diferente de você? Conversa com ele. De novo, erga a cabeça aí um pouquinho, bate no teu peito, fala: Jesus, eu entendi tudo, estou deixando de ser tímido, estou deixando de ser medroso, estou deixando de ser covarde, estou deixando. E tudo isso, meus amados, por um dom que Deus dá, que Deus põe junto com a fé e com a esperança, que tudo isso a gente recebe no nosso batismo, que é o dom da caridade, o dom do amor. A caridade é o amor sobre todas as coisas e desinteressado a Deus, e o amor ao próximo. Jesus viu e se compadeceu das pessoas. Todos nós também podemos ver e nos compadecer. E aí cada um ao seu modo também pode exorcizar, curar, limpar e anunciar. Cada um ao seu modo e no seu lugar também pode ir ao outro. E nós todos como igreja daí também podemos ver, nos compadecer. E por causa disso, por amor a Ele sobre todas as coisas e por caridade ao próximo, a gente também vai e anuncia, cura, ressuscita, limpa e faz o bem. Por amor a Deus, por amor ao próximo. Mas bendito e louvado seja Deus por esses primeiros 12 homens que disseram sim a Jesus, que tiveram fé, esperança e caridade. Não fosse esses 12, nós não estaríamos aqui hoje. Último domingo desse mês nós vamos celebrar, a festa, já no primeiro domingo lá de julho, São Pedro e São Paulo. Esse mês junino e julino são os meses dos santos e santas. Homens que deram a vida, homens que ouviram o chamado, homens que ficaram com dó de ver a messe tão madurinha, a colheita, as espigas chegam a estar tombando de gorda. Não tem quem colhe. Ergue a sua mão e diga comigo: Senhor, eis-me aqui para colher. Eis-me aqui para te ajudar a colher. Amém? Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,